Vamos, senhores. Questão 118 do Enem 2023. Tiago Rodrigues aqui, estamos no Que Casal, vamos ao enunciado. O consumo exagerado de refrigerantes é preocupante, pois contribui para o aumento de casos de obesidade e diabetes. Considere 2 refrigerantes enlatados, daqui refrigerantes enlatados, um comum e outro diet, em que ambos possuam a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar. O refrigerante comum contém basicamente água carbonatada e grande quantidade de açúcar. Já o refrigerante diet tem água carbonatada e adoçante, cujas massas são muito pequenas, ok? Entre as duas versões, o refrigerante comum possui maior ou menor coisas ali. Então a gente tem aqui, senhores, botei 2 latinhas aqui, eu não vou desenhar, então vai ficar bom. A gente tem aqui, ó, o comum, só pra gente entender melhor e ficar mais bonitinho, mais apresentável para vocês. E a latinha de refrigerante diet. Qual a diferença? Aqui tem açúcar, eu ia botar mais açúcar, mas só tem, no outro não tem, né, senhores? Pô, açúcar e aqui, ó, adoçante. A diferença tá nesse carinha aqui. E ele fala que é a massa de açúcar tá ali e o adoçante é uma massa pequena, ok? Então a gente pode pensar que massa de açúcar é maior que a massa de adoçante. E o volume dos dois é igual, ok? O volume deles são iguais, melhor dizendo. Então, senhores, vamos lá, vamos pensar nas alternativas. Na letra A fala maior densidade. O refrigerante comum tem maior densidade. Senhores, o volume é igual. A água carbonatada é igual. Deixa eu mudar isso aqui, senhores, porque está aparecendo massa adoçante, tá estranho. Então, ó, botar assim, ó, massa em massa aqui. Tá? Continuando o raciocínio. O que muda é a massa de açúcar, que é muito maior do que a massa de adoçante. Ou seja, senhores, o volume é o mesmo. Só que a massa do refrigerante comum é maior do que a massa do diet, do refrigerante diet. Porque a massa de açúcar que tem ali é muito maior do que a massa de adoçante. E o que muda entre eles dois é isso. Então a massa da latinha de refrigerante comum vai ser maior do que a massa da latinha do refrigerante diet. Ok? Fez sentido isso? E aí, olha só. Densidade não é a razão entre massa e volume. Se o volume dos dois são iguais, só que a massa do comum é maior, se é maior, a densidade é maior. Então, senhores, a gente fica de fato com a letra A. É o gabarito da nossa questão, beleza? Maior densidade, o comum. Mas vamos só analisar os outros? Na B, menor viscosidade. Não, senhores. Como ele fala, no refrigerante comum, ele vai ter um pouquinho de uma viscosidade um pouco maior. O açúcar deixa mais aquele melado, tá ligado? Mas assim, é bem, assim, quase você não vai notar a diferença. Não precisa nem pensar, tá? Dá uma viscosidade maior, mas naquela parte do caramelo, quando é muito doce, aí dá uma viscosidade maior. Mas, de qualquer forma, seria maior e não menor, tá? Maior volume de gás dissolvido. Senhores, teoricamente, é a mesma água. Então, tem que ter a mesma quantidade de gás dissolvido. Então, não. Menor massa de solutos dissolvidos. Não. Seria maior massa, tá? Eu tenho maior quantidade de açúcar dissolvido. E maior temperatura de congelamento. Senhores, a gente tem que pensar aí um pouco na crioscopia. Vou botar aqui, ó. Crioscopia. Crioscopia é uma propriedade coligativa. A gente tem o seguinte, quanto maior, ou melhor, a adição de um soluto não volátil diminui a temperatura de congelamento do líquido. Ou seja, quanto mais açúcar, sal colocar, por exemplo, na água, menor vai ser o seu ponto de congelamento, ou ponto de fusão, ok? Então vai congelar numa temperatura mais baixa e derreter numa temperatura mais baixa, pensando no gelo.
eu tenho maior quantidade de açúcares ali. Se eu tenho maior quantidade de açúcar, eu vou ter mais sólidos dissolvidos, mais soluto dissolvido. Quanto maior o efeito coligativo, ou seja, maior vai ser o efeito da crioscopia. Então, menor será a temperatura de congelamento. Então, o refrigerante comum ele tem menor temperatura de congelamento, ok? Então, não maior. Ok, senhores? Fez sentido aí para vocês? Para mim fez. Não sei vocês. Mas se não fez sentido, senhores, ficou alguma dúvida, comenta aí, a gente troca ideia. Valeu, senhores.